E aí, clãs, sejam bem-vindos ao Intervalo pro Café, eu sou o Eu Renato. sou o Ricardo. E hoje a gente tá aqui para um vídeo especial e feliz. Por quê? Nessa última semana que teve, a gente comentou sobre uma surpresa que viria na sexta-feira. E ela veio, foi o lançamento do meu primeiro livro. Exatamente. Está disponível na Amazon. A Viagem a Azileto. Exato. Então, compra. Tá o link aí, no 14 primeiro comentário pilas, fixado. cara. Ele tá num preço acessível, tá baratinho. Então, clica aí, e-book na Amazon. E hoje a gente vai responder algumas perguntas de vocês sobre Sim. o livro e sobre as inspirações do Renato, etc. Então, fica Porque aí, teve muita dá gente uma que ficou olhada. na dúvida, né? Exato. Sobre algumas coisas, alguns elementos. Então, vamos lá. A gente abriu uma caixinha no Instagram. Ontem na live deixaram perguntas também, né? Exatamente. E a gente escolheu algumas. Teve muita pergunta no mesmo sentido. Então a gente escolheu algumas que englobavam tudo. Que são exato. parecidas. Quer Bora, dizer, bora. Algumas que não são parecidas. Então, as que são parecidas a gente deu uma, né? Exato, uma filtrada. O povo entendeu, Ricardo. Natan Marcati. Tem um estilo parecido com o Senhor dos Anéis? Bom, isso é complicado de dizer. Por quê? Talvez, se você for olhar com um olhar crítico, assim, tentando encontrar alguma coisa parecida com o Senhor dos Anéis, talvez você encontre. Mas não sei, porque o Tolkien, ele é um cara muito diferente, ele é um cara muito único, e eu não parti pra proposta dele, sabe? Mas, creio que se você for olhar pro sentido de que o Tolkien, ele é um cara que fez o livro dele, o Senhor dos Anéis principalmente, sem pressa alguma, sem descartar muita coisa. Então, tipo, se ele queria descrever uma árvore, ele ia descrever uma árvore e você tem que aproveitar e ver o universo que ele está criando ali. Nesse sentido de não ter pressa, de ter muito apreço pelo ambiente, né? pelo ambiente do lugar, desse mundo secundário, sim. Mas em outros elementos talvez não. Então essa é a minha resposta. O Enoch pergunta, tem previsão de sair em mídia física? Um grande abraço pro Enoch aí, nosso moderador. Sim. Por enquanto não. Se for de uma editora quiser aí, quem sabe. Olha lá. Mas, por enquanto a gente quis fazer no e-book Sim, por mas alguns motivos. é a praticidade, a dificuldade de você lançar um livro físico no país é foda. Sim. E também valores, cara. Exato. Pra você não precisar pagar R$100 no livro, Tem esses dois motivos principais, né? Primeiro que, como o Ricardo disse, a acessibilidade é muito maior. Esse foi um dos motivos que eu quis publicar em e-book na Amazon. E os dois motivos se ligam, né? O primeiro é a questão da praticidade para você fazer tudo independente, porque esse livro foi 100% independente. Né, Ricardo? O Ricardo tá aqui, não me deixa mentir. cara, tudo. Escrita, revisão, putz. Até a capa foi feita aqui pelo Rodolfo e por mim, 100% independente. A Amazon possibilita uma forma mais fácil de você publicar. Exato. Olha, Então, o para Sonho trazer Dormir pra ainda mesa... pergunta O quê? se alugar o livro pelo Kindle Kindle Unlimited. exatamente se apoia a gente. Exato. Então, complementando a pergunta e respondendo essa, esse formato de publicação deixa mais barato, esse foi um dos motivos, eu quis que ele fosse acessível. Então, quem tem Kindle Unlimited, por exemplo, consegue ler de graça e sim ajuda no sentido da quantidade de páginas. Só de baixar não chega a ajudar. Claro, eu peço aí todo mundo que estiver lendo, já estiver curtindo ou não, deixa um comentário, uma crítica, Exato, pô. umas estrelas lá na Amazon, nesse sentido ajuda. E também, quando você lê no Kindle, conforme você vai lendo as páginas, funciona meio que um serviço de streaming, um YouTube. Quanto mais você vai lendo, mais eles vão pagando o autor. Exatamente. Então ajuda muito. O livro tá R$14,99. Por ser e-book, a gente consegue fazer esse preço acessível. Eu acho que dá até pra fazer em 2 vezes na Amazon. Então, aproveita, vai lá. O Kento Dexter pergunta, é começo, meio e fim? Sim, hoje em dia, essa é uma parada que eu me peguei pensando várias vezes. Parece que fantasia na literatura é sinônimo de saga. Então, você olha numa prateleira, você olha em lançamentos de fantasia, isso não é uma crítica, tá? É só uma constatação. É sempre, tipo, volume 5 da saga tal, volume 3 ou o primeiro volume da saga. Eu não quis cair nisso, sabe? Ah, Renato, mas o Senhor dos Anéis era saga também. Não, na verdade não. O Hobbit não era para ter uma continuação, ele funciona muito bem como começo, meio e fim. Sim. O Senhor dos Anéis não era para ser 3 livros, e também o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Por causa... Vou até uma explicação aí. Manda. Ele era um livro único, mas por causa da guerra, crise, papel, dificuldade de achar, blá, 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 acabou lançando em 3 livros, cara. Pra minimizar o risco também, né? Exatamente. Imagina, um livro de 1.200 páginas no momento de guerra. Tá louco. É caro e muito difícil. Então, Exato. E aí, se desse errado, era pra falir a editora, né? Exatamente. Então, por isso que ele foi separado. E até a relação Hobbit e Senhor dos Anéis não é exatamente uma continuação direta, uma saga, sabe? E tem outros exemplos aí na história da fantasia. E o meu é um exemplo desse. A história de Enid e Ariel, começo, meio e fim. Pode até ter uma abertura lá, se você ler, você pode até falar, pô, Renato, queria uma continuação aqui. Pode até ter essa abertura.
Mas a história em si, A Viagem de Zileto, é um começo, meio e fim. Exatamente. Alice Souza Araújo, nossa beijo. Alice, pergunta o que levou a escrever um livro, quais foram as inspirações e quais foram suas referências. O que me levou a escrever um livro? Ok. Eu escrevo há muito tempo. Sim, muito tempo. Letra de música. Desde os 13 anos de idade. Até antes. Eu acho. Literatura, comecei lá com 18 num projeto nosso, uma peça de teatro, de musical. E depois disso, eu vi que poderia ser uma forma de me expressar também. Uhum. Eu tenho um processo criativo, eu vou falar disso em outro momento, porque seria mais complicado de falar, ia ficar muito grande o vídeo. Mas eu tenho um processo criativo meio esquisito. Esse livro em si não é... Cara. Esse livro em si não é o primeiro que eu escrevo. Eu tenho muitas outras coisas já prontas. Se uma editora, por exemplo, falar, pô, eu quero publicar um negócio seu, você tem material pronto? Tenho pelo menos uns 3 ou 4. Esse livro em si, eu achei que foi um momento especial para publicar ele, porque ele nasceu desse momento pandêmico, sabe? Eu comecei a escrever metade do ano passado, ele faz um paralelo com o momento atual, eu precisei colocar isso para fora, e isso me levou a escrever essa história de Enid e Ariel, que são nada mais nada menos do que uma avó e um neto. Então isso já mostra como faz sentido dentro desse contexto. Aposto que a maioria das pessoas que está assistindo teve alguma relação dificultada nesse momento aí por conta da... Com certeza, mano. Né? Isso me levou a escrever o livro e a publicar esse primeiro. Segunda pergunta aí, da inspiração, né? E referências. Exatamente. Eu ouvi uma frase uma vez que me marcou muito de uma professora minha, que foi a seguinte, e eu falo isso em vários vídeos, né? Até o Ricardo fala também, inclusive até de música. Criatividade é vivência. Então tudo que você vê, tudo que você faz, tudo que você assiste, tudo que você ouve, tudo que você lê, faz parte da sua criatividade, sim. Como eu respondi na primeira pergunta lá do Senhor dos Anéis, se você olhar com uma visão querendo procurar referências, Você acha? talvez você encontre algo do Tolkien, talvez você encontre algo da Úrsula, talvez você encontre algo do Poe. Do Martin eu acho difícil porque eu não tenho muita ligação com ele, mas talvez você encontre algo do Poe, que eu gosto bastante, da Agatha Christie, não sei. Inspiração direta, pô, eu vou me basear nisso aqui, vou me inspirar nisso aqui, nada. Zero coisas. E agora o Samuel Lovestar. O livro é clichê ou ele sai mais do padrão? Cara, essa é uma pergunta difícil, porque eu acho que tudo, se você olhar com uma lente querendo ver clichê, você vai encontrar. Sim. E clichês estão aí para servir propostas e para tornar popular. E o clichê não é clichê à toa, né? Ele virou um clichê porque ele funciona. Sim. Então, talvez você encontre clichês. Mas só a premissa por si só já vai responder a sua pergunta. É um livro de fantasia que tem como protagonista uma senhora e um neto. Creio que isso não seja clichê. Já foge bastante e eu trabalhei muito essa diferença e tudo mais. Então, creio que só pela premissa já dá pra ver que não é clichê. Sim. Então, próximo. É isso, próxima. Alguma das lives, né? Isso. Agora, uma que a gente tirou da live. Quais foram as suas maiores dificuldades para escrever? Teve algum bloqueio criativo? Cara, a maior dificuldade, primeiro, eu sou um contista. Eu escrevo letra de música, poema e conto, basicamente. Fazer algo grande, assim, um romance, foi um pouco difícil pela extensão. Eu coloquei uma meta pra mim mesmo, quando eu comecei a escrever, de escrever 3 páginas por dia e acabar em um mês, tá ligado? Eu queria fazer algo mais curto, né, mais conciso. De repente, eu tava escrevendo há 6 meses o negócio. Foda, né? E ficou bem mais longo do que eu planejava inicialmente. A dificuldade é essa, você principalmente começar a pensar, pô, mas eu tô há 4 meses escrevendo um negócio e será que eu vou publicar isso? Será que alguém vai ler? Será que o negócio tá ficando bom? Bloqueio criativo não cheguei a ter, porque, como eu disse, meu processo criativo é meio louco, então eu já sabia tudo que ia ter na história, 100%, então não precisei criar, mas teve esse bloqueio de, pô, hoje eu não consegui escrever nada, pô, hoje eu não consegui escrever nada, e aí começa a dar aquela angústia, tá ligado? Não tive muita dificuldade. A maior dificuldade é a revisão, cara. Revisar Putz, foda. e é chato também, né? Nossa senhora. A Li o livro próxima 4 vezes. é do Nigrios. Nigrios, um abraço. Onde se passa essa história do seu livro? Em 2 lugares. Primeiro, no mundo nosso aqui, São Paulo, Brasil, onde você quiser. Eu acho que qualquer lugar que você estiver lendo aí do Brasil, você vai se identificar. E até em outros lugares do mundo, né? Mas ele se passa aqui no Brasil. Segunda parte do livro, né? Minha Zileta. Segundo momento, num mundo secundário,
mais especificamente no reino de Azileto, que é uma terra, é um mundo paralelo ao nosso, como se fosse uma outra dimensão, e que tem um povo diferente, que sofreu uma evolução diferente, mas que tem muitas raízes iguais. Então a natureza, por exemplo, tem muita coisa parecida. Que tem um tempo diferente, que isso é explicado no livro, basicamente nesses dois lugares. Uma terra mais medieval, mas ainda assim com uma evolução científica de certa forma, mas é uma terra mais medieval, e a outra que é o nosso momento atual aqui. Foda. Bom, então essa aí é as perguntas ao Renato, nosso novo velho escritor. Talvez eu abra mais algumas caixinhas aí pelo Instagram da vida, então segue a gente lá. E, mano, consuma literatura bem legal e consuma a Viagem de Azileto, que é muito foda, cara. Não é porque foi meu irmão que escreveu, não, é porque é foda mesmo. Muito obrigado. E quem já comprou aí, eu agradeço muito, espero que vocês estejam gostando. E tá lá em 14 conto, cara. Você não vai achar livro na Fada Terra por esse preço. Então aproveita. Então aproveita, compra, leia, é uma leitura fácil, uma leitura legal. Então é isso, se você gostou do vídeo, curta, compartilha, por favor. Tá aí na descrição pra você comprar lá na Amazon, segue lá no Instagram, entra lá no Café Rodolfo, que é nosso editor, faz um belo trabalho. Um beijo, um abraço aí. Falou!